Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática do 7º ano. Para começar, a gente vai fazer a correção da atividade da aula anterior. Então, peguem um caderno para corrigir a sua atividade. Na primeira questão, dizia o seguinte: no lançamento de um dado perfeito, determine o espaço amostral e os eventos indicados em cada item. Então, se é um dado, qual é o espaço amostral de um dado? Ele tem 6 lados, não é isso? Então, são 6 números: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse é o nosso espaço amostral, que são todas as possibilidades. E o evento A diz o seguinte: sortear um número ímpar. Quais desses números são ímpares? 1, 3 e 5. Então, meu evento é 1, 3 e 5. No item B, sortear um número maior do que 3. Então, se é maior do que 3, quais são essas possibilidades? O 4, 5 e o 6. No item C, sortear um número menor do que 2. Qual é o número aí das possibilidades que é menor que 2? Só temos uma possibilidade, que é o 1. Então, esses são meus eventos desse lançamento desse dado. Segunda questão. Ao girar o ponteiro dessa roleta para um sorteio, o espaço amostral e os eventos indicados. Qual é o espaço amostral? Espaço amostral é todas as possibilidades. Então, quais são as cores dessa roleta aí? Vermelho, azul, verde e amarelo. São 4 possibilidades. Então, eu tenho 4 cores. Esse é meu espaço amostral. O evento A diz o seguinte: parar no setor azul. Para parar no setor azul, eu só tenho uma possibilidade. Então, meu evento é o azul. Parar no vermelho ou no amarelo. Eu tenho 2 possibilidades. Meu evento é vermelho e amarelo. Terceira questão. Em uma caixa há 6 bolas brancas e 4 vermelhas. Qual é a probabilidade de, ao acaso, ser retirada uma bola vermelha? Primeiro, eu tenho que saber qual é o meu espaço amostral, que são todas as possibilidades. Só é eu somar as 6 bolas brancas mais as 4 vermelhas. Dá quanto? 10 bolas. Então, nessa caixa contém 10 bolas e é meu espaço amostral. A bola ser vermelha. São 4 possibilidades. Então, lembram, para calcular a probabilidade, calcular os eventos possíveis dividido pelos os eventos, aí no caso, dividido pelas possibilidades possíveis. Então, eu tenho 4 sobre 10. Simplificando, 4 por 2 dá 2. 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Então, dá 2 quintos. Ou eu posso dividir, dá 0,4, ou eu posso também dar em porcentagem, que dá 40%. E uma bola ser branca, sai uma bola branca. Quantas bolas brancas são? São 6. Então, esse é meu evento e eu divido pelas possibilidades total, que é 10. Então, fica 6 dividido por 10. Se eu quiser simplificar essa fração, eu divido ambos por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Se eu quiser dividir, vai dar 0,6. Transformando em porcentagem, lembra daquela aula de porcentagem? Depois vem. Só é multiplicar, né? Por 100. Então, aí dá 60%. Esse é o resultado da terceira questão. E na quarta, considere pedaços iguais a de papel com números de 1 a 3. Então, aí eu tenho esses números, certo? Dobrados igualmente de modo que qualquer um deles tem a mesma chance de ser retirado de um saquinho. Qual é a probabilidade de que o número retirado seja par? Quais desses números são par? As possibilidades do meu espaço amostral são quantas? São 13, porque eu tenho 13 números. Mas o evento, para ser par, quais são eles, os números aí que a gente tem? A gente tem o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e o 12. Então, são 6 números. Então, para sair par, é 6 sobre 13. Maior do que 8. Quais são os números maiores que 8 aí desses números? São 9, 10, 11, 12 e 13. São 5 números. Então, aí, minha probabilidade vai ser de 5 sobre 13. Menor
do que 10. Então, vão ser os números de 1 a 9. São 9 possibilidades. Então, vai ser 9 sobre 13. Maior do que 5 e menor do que 10. Maior que 5 vai ser quais números? 6, 7, 8. Só que ele disse que tem que ser menor do que 10. Então, vai até o 9. Então, são 4 possibilidades. Então, o evento aí vai ser 4. Então, eu divido 4 sobre 13. Essa é a minha probabilidade. Agora, vamos para a aula de hoje? Ainda vamos continuar sobre probabilidade. Vamos ver mais alguns casos e alguns probleminhas sobre probabilidade. O conteúdo é sobre o registro de probabilidade dos resultados utilizando porcentagem, frações e números decimais. E essa fração, vamos relembrar um pouquinho de fração? Fração, ela foi construída para mostrar a relação entre parte e o todo. A experiência mais conhecida é que o número fracionário, para resolver o problema de repartir ou dividir determinadas quantidades. Então, a maçã aí, se eu quiser dividir, a maçã representa um inteiro. Se eu dividir a maçã ao meio, vai me dar 2 partes. Se eu colocar isso em fração, fração ela é representada por uma divisão. Então, vai ser 1 meio. Cada pedaço de maçã aí vai ser representado por 1 meio. Se eu dividir a maçã em 3 partes, vai ser 1 terço, certo? Cada unidade dessas partes representa 1 e o 3 representa a quantidade que é de 3 pedaços. Se eu dividir em 4 pedaços, vai ser, cada um vai representar 1 quarto. Como assim, professor? Esses 4 pedaços de maçã, certo? Se eu divido essa maçã em 4 partes, vai me dar 1 quarto. Por quê? 4 são 4 pedaços de maçã. Cada pedaço desse é uma quantidade. Se eu quero representar apenas uma parte dessa maçã, certo? Vai ser 1 e o total da quantidade, que é 4. Então, percebam que dá a ideia de probabilidade, que aí a gente tem a parte do evento e abaixo a gente tem a parte total. Então, aí vai me dar 1 quarto. Então, vamos ver esse probleminha aí, ó. 2 maçãs para dividir para 3 pessoas. Temos 2 maçãs. Se eu reparto 3 partes para cada. Então, eu tenho essas 3 criancinhas. 3 pedaços vai ser 1 terço, porque cada criança aí que vai receber uma parte vai ser 1 terço, né? Se eu for dividir por 3. Só que aí 1 terço com mais 1 terço de repartição vai dar 6 partes. Então, se eu dividir aí essas 2 maçãs, cada uma em 3 partes, vai me dar o total de 6 partes. E ele quer saber quantas aí vai cada uma receber. Cada uma recebe 2, porque na fração aí a gente está dividindo por igual. Cada uma recebe 2 pedaços. Então, o evento aí é 2 sobre 6. Então, na probabilidade desse conceito de fração, ele é aplicado para indicar a relação entre parte e o todo, como a gente viu no probleminha, registrando a quantidade de fatos ou eventos que são possíveis de acontecer diante de um determinado conjunto de possibilidades. Nesse exemplo que a gente tem sobre a moeda, fazendo o lançamento ao mesmo tempo de 2 moedas. Na aula anterior, a gente viu o lançamento de uma moeda, nesse de 2 moedas. De uma moeda, as possibilidades possíveis eram de quê? De cara e coroa. A gente tinha 2 possibilidades. Já quando a gente tem 2 moedas, isso dobra, certo? As possibilidades. Então, eu vou ter 4 resultados possíveis. E na situação aí vai ser o quê? Pode sair cara e cara ao mesmo tempo, pode sair cara e coroa, pode sair coroa e cara, ou coroa e coroa. Qual é a probabilidade de sair uma cara e uma coroa? A gente tem 2 possibilidades disso acontecer. Se é 2 possibilidades, esse aí é meu evento. E o total são os resultados possíveis. Então, eu divido 2 sobre 4, simplificando dá 1 meio. E se eu dividir, vai dar 0,5. Aí, se eu quiser em porcentagem, basta multiplicar por 100, que dá 50%. Então, a probabilidade de sair uma cara e uma coroa é de 50% de chance.
certo? Porque são dois eventos possíveis. Então, é a metade desses eventos, que vai dar 50%. Continuando ainda com esse lançamento, a porcentagem, ela passa assim, a ser um tipo de linguagem aplicada à probabilidade. É a forma de falar ou registrar a chance de que determinado fenômeno possa acontecer. Então, nessa situação 2, qual é a chance de obtermos 3 coroas em um único lançamento de 3 moedas e de 2 coroas? Os lançamentos para 3 moedas são de 8 resultados possíveis, certo? Para uma moeda, a gente tem 2 resultados. Então, se é 3 moedas, basta multiplicar. 2 vezes 3, 8. Então, a gente tem um resultado de 8 resultados possíveis para esse lançamento. Vamos ver aí, ó. No primeiro lançamento pode sair cara, cara e cara. No segundo, cara, cara e coroa. No terceiro, aí eu tenho cara, coroa, cara. Depois, cara, coroa, coroa. Coroa, cara e cara. E assim diante. Então, eu tenho 8 resultados possíveis. Percebam que pode sair de um resultado aí, cara, cara e cara, ou coroa, coroa, coroa. Tem um resultado possível para cada, né? Uma chance disso acontecer. Então, os números de possibilidade de dar 3 coroas. Como a gente vê aqui, ó, só uma. Número de possibilidade de dar 2 coroas. 3. Certo? Número de possibilidade de dar 2 caras. 3 possibilidades. E o número de dar 3 caras ao mesmo tempo é de uma possibilidade. Então, aí, a chance de obter essas 3 coroas é de 1/8. Por quê? 8 aí representa o total das possibilidades que a gente viu do espaço amostral. E 1 porque só vai acontecer ao lançar uma vez. Já de sair 2 coroas, é de 3/8, porque tem 3 chances possíveis disso acontecer, de sair 2 coroas. E se eu quiser ela em porcentagem, como é que fica? Faço a regrinha de 3. 1/8 é igual, a sinal de igualdade, x sobre 100, que o 100 aí representa a porcentagem, e esse x é o que a gente quer saber da porcentagem. Então, multiplicando meios pelos extremos, fica 8x igual, certo, a 100. Fazendo a operação inversa da multiplicação, que é a divisão, eu vou dividir 100 por 8, que dá 12,5. Então, a porcentagem é de 12,5%. No caso de sair 2 coroas, é 3/8. Fazendo multiplicação meios pelos extremos, eu vou dividir 300 aí, multiplicar, né? 8x vezes 3 vezes 100, que dá 300. Então, eu vou dividir 300 por 8, vai me dar 37,5. Então, a porcentagem aí é de 37,5%. Então, percebam que a gente pode ter os resultados na probabilidade tanto em número decimal, em porcentagem ou em fração. Situação 4, ainda aproveitando o problema do lançamento das moedas, de um total de 8 diferentes possibilidades, considerando os 3 lançamentos, apenas em 2 delas obtém-se todas as faces iguais. Assim, a probabilidade de se obter 3 faces iguais em 3 lançamentos é dada por 2/8. Por quê? Para ter a mesma face, ou pode sair tudo cara, ou pode sair tudo coroa. Então, eu tenho 2 possibilidades, que é 2/8. Simplificando, dividindo por 4 essa fração, pode ficar 1/4. Posso representá-la em número decimal, então eu divido aí 1/4, vai dar 0,25, ou em porcentagem eu multiplico esse número decimal, que vai dar 25%. Então, eu posso ter, aí o resultado vai depender da questão, como ela se pede, como ela está representando para vocês. Ou em fração, ou em número decimal, ou em porcentagem. Nesse lançamento do dado, na aula anterior, a gente viu o lançamento de um dado, que são 6 possibilidades. Já no lançamento de 2 dados comuns, qual é aí o espaço amostral? Hein? Basta a gente fazer 6 vezes 6, que dá 36. Então, os resultados possíveis aí é de 36. Se eu somar os resultados aí, ó, pode sair 1 e 1, 2 e 2, 2 e 3, ou 1 e 2. E assim por diante, aí a gente vê a soma dos resultados possíveis. Então, ele pergunta aí, qual é a probabilidade de que a soma dos números obtidos seja igual a 7 e igual a 10?
Vejam que igual a 7 tem quantos aí essa soma? 6, não é? E igual a 10 temos 3, pode ser. Essas são as possibilidades. Então, vendo aí, a gente pode ter igual a 7, 6 sobre 36, simplificando, dividindo por 6, ambas, o numerador e o denominador, fica 1/6. E a probabilidade de sair a soma igual a 10 é 3 sobre 36. Então, simplificando aí essa fração, dividindo 3, vai dar 1/12. A probabilidade de se obter soma igual a 7 no lançamento de dois dados é o dobro da probabilidade de se obter a soma igual a 10. Então, fechando aí, a probabilidade é uma relação entre a parte e o todo concentrada no mundo de possibilidades, representando por números fracionários, podendo ser transformado em porcentagem, transformou-se em uma das ferramentas mais importantes para a ciência do nosso século, permitindo descrever numericamente o que antes era simplesmente o acaso e a incerteza. Então, a probabilidade é importante, sim, para a gente, e ela pode ser o resultado, como a gente viu, tanto em fracionário, em porcentagem ou em número decimal. Obrigada, pessoal. Até a próxima aula. Tenha uma boa aula, tá bom?